Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knipe e vamos falar sobre Murilo, o novo reforço do Nottingham Forest. Notícia dada por Fabrício Romano, que há um acordo entre o clube inglês e o Corinthians em uma taxa de transferência de 15 milhões de euros. 12 fixos, 3 em bônus. Este é um negócio fechado, tem uma cláusula de revenda, então assim, quando o Murilo for vendido pelo Nottingham Forest para outra equipe de qualquer lugar do mundo, o Corinthians vai receber uma parte da negociação, exceto, é claro, se o Corinthians for comprar ele, caso ele dê errado, o Corinthians chame ele de volta, né? Mas a questão é uma venda que obviamente será muito criticada pela torcida, porque é um jogador que vinha sendo titular na maioria dos últimos jogos, vinha jogando muito bem. A zaga do Corinthians não é a zaga mais profunda do futebol brasileiro, né? E assim, perder um jogador de 21 anos, né, antes da temporada acabar, né, tipo, você poderia ter sustentado ele até o fim do ano, e se ele continuasse jogando tão bem quanto vinha atuando, era uma oportunidade enorme de valorizar ele ainda mais. Porque assim, 15 milhões de euros não é a pior venda que um clube brasileiro faz para o exterior. Mas você vai comparando com o que a gente vê de outros lugares, né? Por exemplo, o Flamengo vendeu o Matheus França por muito mais dinheiro, o João Gomes por muito mais dinheiro, e eles não necessariamente estavam sendo figuras presentes no time titular da equipe, né? Óbvio que tinham suas aparições, né? A gente também teve, por exemplo, o Ângelo e o David Washington sendo negociados por 20 milhões de euros, né? Eu não sei se o Ângelo foi 15, mas assim, é bastante dinheiro que eles conseguiram por jogadores que, ao meu ver, estavam tendo menos presença no time titular do que o Murilo, né? E o Corinthians, por exemplo, né, comparado ao Santos, é uma equipe que, assim, está em posição de cobrar mais, né? O Santos está desesperado por dinheiro, né? E esse dinheiro que vem do Chelsea ajuda bastante, eles conseguiram um bom preço pelos seus atletas. Óbvio que há uma torcida, a parte da torcida que reclama que o Santos vendeu mais barato, tudo isso, mas ainda é um preço melhor do que o Corinthians consegue pelo Murilo. Então, assim, os times europeus, acho que até depois do que foi o Enzo Fernandes, né, do quanto que ele veio barato e quanto ele explodiu na Europa, né, eles estão cada vez mais atentos no mercado sul-americano. Você vê que está cada vez mais forte a atenção para os jovens talentos daqui. Eu acho que aí os clubes têm que girar a faca, têm que pedir mais dinheiro, porque é aquele negócio, né? Tipo, quando o jogador é jovem, só está jogando cada vez melhor, não tem problema manter o cara ali, porque ele vai continuar valendo muito. Os jogadores e os times lá do exterior não vão continuar assim com olhos fechados só porque você negou uma oferta ou outra, entende? Eu acho que falta um pulso firme. Eu não sei quanto que a condição do Corinthians, financeiramente falando, é problemática ou não, porque isso é uma coisa que a gente sempre tem que falar de Corinthians, depois de todos os problemas da gestão André Sanches, que sempre foi péssima lidando com dinheiro, sempre foi um terraplanista financeiro, né? A gente sabe que o Duílio tem um pouquinho mais de preocupação para tentar colocar o balanço no verde, né? De não tentar aumentar o hiperendividamento do time, entende? Mas é aquela história, né? Eu acho que quando você tem um bom ativo no elenco, como o Murilo vinha sendo, você tem que ter o timing certo para vender, porque o Corinthians ainda tem Sul-Americana pela frente, ainda tem o resto do Campeonato Brasileiro, o segundo turno inteiro, né? Eu acho que o melhor era vender em janeiro, e se ele continuasse jogando bem assim, o preço podia saltar mais 5 milhões de euros, quem sabe? Imagina, com 5 milhões de euros dá mais de 25 milhões de reais. Isso ajuda a fechar balanço financeiro, paga a folha salarial de mês do clube. Então, assim, eles têm que saber o momento certo para vender, né? Vender agora no final da janela, e ainda assim a gente tem que lembrar disso, é final de janela, é quando os clubes tendem a estar mais desesperados para contratar, e eles não conseguiram arrancar quase nenhum tostão extra do Nottingham Forest. Para mim, uma negociação ruim e uma amostra de que o Corinthians tem que trabalhar bastante nessa questão de diretoria de futebol. Os clubes europeus, assim, em sua maioria, esses mais organizados, mostram o quão importante é ter scouting, os caras que vão peneirando talentos, e o quão importante é ter bons negociadores, tanto na hora de comprar e vender. Eu acho que é aí que o Corinthians está precisando de alguns conselhos. 25 milhões de euros pelo Yuri Alberto, eu acho que foi demais. Vendeu o Murilo por esse preço? Foi de menos. Então, vamos ver. E ao Nottingham Forest, né, eu fico pensando assim, quantos reforços eles tiveram já nessa temporada? Porque na última ali, contando a janela de janeiro e a janela de verão do ano passado, foram 30. Não é exagero, eles contrataram 30 jogadores, aí já contrataram agora Andrei, Montiel, agora o Murilo, e já tem mais jogadores que eles tinham contratado antes. Eu fico pensando, né, caraca, né, o que o Nottingham Forest está fazendo? Eles montaram um time A, B e C, pra você ter ideia do que é esse clube, assim, como ele é conduzido, né, e assim, é uma loucura ver como é que eles vão se livrar de tantos jogadores, vender, não tem como vender 20 jogadores numa janela, isso é quase impossível, ainda mais porque a maioria desses 20 jogadores não atrai muito interesse. Então, fico curioso pensando como é que é a lógica que o Nottingham Forest
Forest impera, né? E vamos ver o que o Murilo vai render por lá. Mas parece um time cada vez mais feliz em contratar no mercado brasileiro ou jogadores que vêm daqui. Andrei, Danilo e agora também o Murilo. Então, vamos ver aí como que ele vai desempenhar na Premier League. Eu acredito que ele comece no banco, mas nesse esquema de 3 zagueiros pode ser que ele receba oportunidade mais cedo do que a gente imagina. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.